Olá, eu sou Ivan, sou professor de Geografia na Rede Estadual de São Paulo, atuando nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. E também estou realizando mestrado na Universidade Federal de São Carlos, em Geografia, no campus de Sorocaba. E estou aqui para apresentar o meu trabalho intitulado O Ensino de Climatologia em Coleções Didáticas de Geografia do Ensino Fundamental aprovadas pelo PNLD, dentro da área temática da educação básica. A ideia deste trabalho surgiu principalmente diante de uma situação que quem está em uma escola pública ou mesmo particular se, se encontra com isso, que é a questão do seguinte: discute-se muito avaliação, discute-se práticas diferentes de aula, coisas que são muito interessantes na teoria. Mas no fim das contas, muitas vezes as escolas ou não têm acesso a esse tipo de recurso, ou também não conseguem outras coisas, não tem condições, não tem preparação, formação para isso, e no fim, a principal ferramenta que as escolas públicas, mesmo particulares, têm é o livro didático, ou o sistema apostilado, ou qualquer coisa semelhante. Então, é interessante ver como que trabalham com esses materiais em diversas áreas. No meu caso, é a área da climatologia, que é meu objeto de estudo no mestrado. Então, esse trabalho tem como objetivo analisar como o ensino de climatologia é abordado em coleções didáticas de geografia dos anos finais do ensino fundamental, que foram aprovadas pelo Plano Nacional do Livro Didático, sendo selecionadas pelas escolas públicas e distribuídas para sua utilização pelos professores em suas práticas com os alunos. Ou seja, os livros que os professores escolheram a partir da seleção que o PNLD realizou. E verificar como que climatologia é trabalhada nesse sentido. Que tipo de ensino de climatologia está sendo disponibilizado para os professores fazerem com os alunos. E tudo isso passa pelo seguinte, que cada vez mais a gente tem essa informação, seja ela de conteúdos técnicos, seja de bobagem, seja de brincadeiras, besteiras, memes, e meios diferentes de difusão estão disponíveis, seja a partir da internet, das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, então você tem várias coisas que vão contribuir para isso. E a escola ela acaba tendo que incluir essas fontes de informação, tendo esses caminhos para superar essa educação bancária, como o Paulo Freire dizia, que está totalmente fragmentada, descritiva, então muitos dos assuntos são incomuns de disciplinas diferentes, mas que no fim das contas estão falando da mesma coisa, só que em momentos completamente distintos, sendo que uma poderia colaborar com a outra para abordar, achar pontos em comum, pontos em que uma consegue trabalhar melhor do que a outra, é bacana e acabou não passando, então só uma descrição. E essas ferramentas acabam nesse sentido. E aí é importante ressaltar a importância do ensino, que o ensino ele não se limita ao ambiente escolar. Ele não se limita apenas aos ambientes que você tem na escola, ou seja, o conteúdo ele tem que ser significativo e relevante fora dele também. Como essa citação essa menção aqui é o trabalho da Érica Colichon, que traz assim, que o aprendizado do aluno pode melhorar com o uso de práticas de ensino relevantes, fazendo o aluno estar mais interessado, ou seja, é fazer com que aquilo que o aluno está aprendendo faça algum sentido. É importante que isso tenha, Então, ou seja, que não se limite apenas aos materiais didáticos ou ainda a mesma avaliação externa, ou seja, você faz toda uma volta técnica, teórica para explicar o conhecimento, para no fim a decisão, a situação do aluno ser resolvida por causa de uma nota. Então, isso que também não é bacana e que é importante a gente fazer essa observação. Seja avaliações da prova na escola, então avaliações externas, como aqui em São Paulo tinha até tempos atrás o Saresp, ou então a Prova Brasil, tudo. Então, e aí, devido às condições que muitas vezes são encontradas nas escolas, além da própria dificuldade em termos de assuntos, o livro acaba sendo a ferramenta para isso. Então, volta aquele ponto que eu trouxe, que é o livro sendo uma ferramenta importante para essa construção. E também que não só o material, como o professor também esteja preparado para isso, para trabalhar com esse tipo de coisa. Então, e como é destacado, o livro não deve ser apenas o livro e pronto, seja uma tábula rasa, o aluno uma tábula rasa, tudo que está no livro é verdade, e qualquer outra coisa que o aluno tenha não significa nada, ou mesmo que outros recursos que o professor possa utilizar.
desde mapas, globos, imagens, equipamentos multimídia. Então, e quando isso não acontece, geralmente o resultado é as desigualdades se manterem ou até mesmo aumentarem, porque aquele lugar que utiliza desses produtos se torna mais interessante, né? Então, para a gente verificar como que a climatologia é trabalhada nessas coleções didáticas, em coleções didáticas, né, foram selecionadas duas coleções didáticas de geografia do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Então, foi observado como que os conteúdos são abordados, em quais anos de série estão mais presentes, e as atividades que estão relacionadas a isso. Ou seja, como que você vai trabalhar o clima? Você vai trabalhar de maneira isolada, vai trabalhar de maneira combinada com outros componentes, com outros assuntos, né, de geografia? Se vai ter parcerias, conexões com outros assuntos, se vai ser só um apoio, se vai ser baseado. E para poder fazer essa análise foi utilizado o manual do professor, que aí tem um pouco mais de orientações e outras diferenças. Então, assim, as coleções selecionadas foram o Projeto Mosaico, de 2017, do PNLD 2017, que a seleção foi feita para as escolas em 2016, porque a escolha era sempre feita no ano anterior. Então, esse livro foi selecionado, e do PNLD 2020, ou seja, que a escolha foi em 2019, foi selecionada a coleção Por Dentro de Geografia, que são os exemplares que nós temos aqui neste slide. Então, assim, são de dois processos de seleção diferentes, né? O que já chama atenção. E no caso, a segunda coleção, Por Dentro de Geografia, você tem a ação da Base Nacional Comum Curricular, já norteando a sua produção, a sua confecção, a sua elaboração. Então, ou seja, já é um ponto que vai chamar atenção, e a própria organização das duas obras, que elas têm suas diferenças, e que é o que chama atenção mesmo nesse trabalho. Então, falando do Projeto Mosaico, a gente tem aqui que a definição de clima ela é estática, ou seja, a ideia de clima ela não pensa que o clima evolui, possui dinâmicas, passa numa ideia de mera reprodução das características gerais que foram estabelecidas. Num período longo, claro que foi, mas mesmo assim é necessário importar. E assim, o que se observa é que a concentração dos conteúdos está no sexto ano, ou seja, você vai falar mais a fundo dos conteúdos nesta série. Enquanto que nas demais, geralmente é apresentado como condição, como uma característica natural das regiões que eles abordam. Então, no caso do sétimo ano, tem um enfoque maior no Brasil, vai usar dentro das características naturais do Brasil. O oitavo ano tem alguns conceitos norteadores e depois parte para apresentar os continentes que você tem adiante. E por aí vai. Na coleção Por Dentro de Geografia, como ela já tem a BNCC, então você já tem uma estrutura diferente, que já fica praticamente impossível você ter uma grande variação, que é o que chama atenção não só nesta coleção, como em outras do processo de 2019, né, da seleção de 2019, para escolher os livros a partir de 2020. Eles não são tão diferentes assim, então você vai são nos detalhes que vai se observar. Bom, vamos lá. E aí, tendo essa indicação da BNCC, você tem muitas referências e indicações de como trabalhar em cada tópico com esses materiais. Então, você tem várias coisas, você tem várias indicações em praticamente todas as páginas, né? Como anteriormente, você tem os conteúdos de climatologia concentrados no sexto ano. E a própria definição de clima também não é muito diferente. Tem uma ideia pouco dinâmica, né? Então, assim, numa discussão de resultados, assim, o que observa é o seguinte: que os assuntos estão mais difundidos pelos volumes, mesmo tendo maioria no sexto ano. Só que o aprofundamento realizado é pequeno quando compararmos com outro material, ou seja, você vai aprofundar, você vai falar em vários momentos, a partir de mapas, a partir de paisagens, a partir de vários aspectos. Mas aprofundar mesmo se aprofunda muito pouco. Enquanto que por dentro da geografia você tem um aprofundamento maior, só que restrito ao sexto ano, com momentos bem limitados para se discutir o clima, né? Então, geralmente como um complemento. Então, como eu havia citado, na formação de outras regiões, tudo mais, você vai lá e bota o clima como aspecto natural. Claro que o livro didático sozinho não vai realizar
esse aprofundamento, sendo isso uma tarefa do professor, né? Fazendo quantas atividades, buscando atividades práticas, observações meteorológicas, diferentes atividades. E elas podem ser de caráter teórico ou prático, desde que levem em consideração as possibilidades do local de ensino, como também a realidade do aluno. Não adianta nada você ficar discutindo o clima polar num lugar onde o aluno não consegue ver isso. Você tem que apresentar o clima polar, claro, mas você precisa também observar as reais necessidades, né, do aluno. Então, assim, enquanto considerações finais, ele ainda é um processo muito fragmentado e que vai depender muito do que o professor vai fazer. Se ele fizer uma coisa limitada, limitado será. Agora, se ele fizer uma coisa mais ampla, você pode ter melhores resultados. Então, assim, o livro é extremamente importante nesse trabalho, ou seja, para se consolidar esse processo. Mas o professor não pode ficar apenas nesta ferramenta, ele precisa explorar, ele precisa trazer outros conteúdos, outros conceitos. Isso deve-se também à própria formação docente, ou seja, a formação dele não somente nos anos de graduação, como também nas reciclagens, nas retomadas que você tem nas próprias redes de ensino, né, os cursos que eles oferecem para aprimorar, sendo uma coisa bacana, associada com o resto, que é o que ainda falta um pouquinho nos conteúdos ligados à geografia física. E alguns documentos como os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais e a BNCC, estabelecem o que deve ser estudado. Mas claro que a aplicação disso, de fato, ocorre nas escolas. E os professores que colocam. Só que muitas vezes alguns temas, seja porque o professor não tem limitação, porque o tempo não dá, ou ele depende de algumas estruturas que as escolas nem sempre têm para oferecer, acaba ocorrendo de maneira inadequada, ou seja, os assuntos acabam passando mais rapidamente só para cumprir tabela, né? Ou seja, realizar os exercícios, passar ali um pouquinho para parecer que está tudo certo, e aí acaba não sendo legal. E geralmente são assuntos ligados à geografia física que vão ter esta situação, né? E por isso é importante que o ensino da climatologia esteja integrado ao ensino de geografia de uma forma mais ativa, para que o aluno possa perceber não só os conceitos do clima, como todos os outros na sua realidade, sendo assim um sujeito mais ativo e consciente na sua comunidade, no seu local de atuação, onde ele vive, que é onde ele, num primeiro momento, vai exercer a maior influência, né? Então aqui estão as referências bibliográficas do meu trabalho. E é isso. Eu espero que tenham gostado da apresentação. Está aqui embaixo o meu contato por e-mail e também o LinkedIn. Se quiser tirar qualquer dúvida, trocar alguma ideia, assim, espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos e até mais.